pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade 32 do caderno do aluno, Sistema de Equações. A habilidade é saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo método de escalonamento de matriz. Nós vamos aprender também pela regra de Cramer, adição e substituição. No caso da letra C, eu até sugeri para vocês usarem a substituição, né? Porque eu achei que era das equações que tinham lá, era a mais fácil para usar substituição. Tem alunos que acham mais fácil a de substituição, né? Eu prefiro mesmo o da adição. Mas, beleza. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente vai fazer? Como a gente vai utilizar o método da substituição, eu vou isolar uma letrinha. Nesse caso, a letra que está mais favorável, aqui na primeira linha, é o Y. Mesmo que ele esteja negativo, mas a gente acaba com esse problema depois rapidinho, multiplicando por menos 1, tá? Então, aqui, vamos isolar o y na primeira equação. Então, menos y, que é igual a 2, menos 2x, certo? Então, mudou de lado. E aí, eu vou multiplicar por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1 aqui? Para trocar esse sinal de menos aqui do y, certo? Ele tem que ficar positivo. Então, vai ficar y igual... Aí, acaba trocando o sinal de todo mundo, né? Menos 2 mais 2x. E agora, a gente vai para a segunda equação. Como o método chama substituir, nós vamos substituir o y lá. Então, a nossa equação é 3y. No lugar do y, eu vou substituir o quanto eu achei aqui, olha. Então, menos 2 mais 2x. Mais z igual a 2. Eu não posso esquecer que eu tenho que copiar a segunda equação todinha. E só no lugar da letra y, eu vou tirar a letra y e vou substituir por quanto eu achei que ela vale, certo? E aí, a gente vai ter que fazer a distributiva, porque esse 3 está multiplicando o y. Então, esse 3 está multiplicando todo mundo aqui dentro. Por isso, é importante o parênteses, beleza? E aí, a gente vai ter menos 6... mais 6x mais z igual a 2. Aí, agora, a gente vai isolar uma das letras. A escolha aqui também é de vocês, mas como o z tá sozinho, ó, eu acho que é mais favorável o z, então a gente vai continuar isolando o z. Então, aqui eu vou ter z igual a 2. Esse menos 6, quando trocou de lado, ficou mais 6, esse mais 6x, quando trocou de lado do igual, né, virou menos 6x. Lembrando que toda vez que um número ele atravessa para o outro lado do igual, ele troca a operação, ele inverte a operação, certo? Então, se está somando, vai subtrair, se está subtraindo, vai somando, multiplicando, dividindo, potência, raiz, e assim vai. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 8, porque 2 mais 6 é 8, menos 6x. E também não vou conseguir fazer nada, vou para a próxima linha, e é nessa última linha que eu vou conseguir resolver alguma coisa, certo? E aí, a gente vai resolver isso substituindo o z na terceira equação. Então, peguei a terceira equação, no lugar do z, olha, menos 3x mais 2z, então 8 menos 6x é igual a 1. O mesmo processo, a gente vai fazer a distributiva. Então, menos 3x mais 16 menos 12x igual a 1, certo? Ó, multiplicação. Então, lembra, né? Ó, os sinais são iguais, ficou mais. Sinais são diferentes, ficou menos. E aí, vamos juntar, né? Então, aqui, olha, menos 3x com menos 12x. Como os sinaizinhos são iguais, eu junto e conservo o sinal, menos 15. Esse 16, quando trocou de lado, ele virou menos 16. Então, 1 menos 16, eu vou ter menos 15. E aí, eu vou ter a divisão de menos 15 por menos 15.
certo? Porque esse menos 15 que tá multiplicando vai passar dividindo aqui. E aí, como são os valores iguais, né? Quando a gente divide valores iguais, cada um recebe uma coisinha só. E o menos com menos aqui transformou esse x em positivo. Então, aqui eu consegui já achar o valor de x. Então, agora, todos os outros, tá vendo? Ele está na espera do valor de x. Então, eu volto e encontro o valor dos outros. Então, aqui a gente volta, substitui. Então, aqui eu vou ter 8 menos 6 vezes 1. Então, 8 menos 6, que nesse caso vai dar 2. Encontrei que o z é 2. Agora, volto ali e vou substituir também. Então, menos 2 mais 2 vezes 1, que meu x é 1. E aí, fazendo a continha, a gente encontra que o y é 0. Então, agora eu tenho o valor e a solução da minha equação, 1, 0 e 2. Beleza? Lembrando que eu sempre tenho que seguir a ordem. Uma outra coisa importante, se eu fosse formar a matriz disso aqui, lembra, na primeira linha ia ficar o número 2, na primeira linha ia ficar 2, menos 1 e 0 e 2. Nesta segunda linha, eu não tenho x, então ia ficar 0, 3, 1 e 2. Nessa, ó, eu não tenho y, então ia ficar menos 3, 0, 2 e 1, tá? Então, lembrem, nem sempre ela vem completa, bonitinha. Então, se eu tenho que transformar isso aqui numa matriz, eu preciso colocar aquele valor que está faltando, completar com 0, tá bom? Não posso comer o espaço dele. Então, vamos lá. Agora, a gente vai para D e o único método que ficou faltando foi pela regra de Cramer, tá bom? Então, vamos lá. Então, na regra de Cramer, nós vamos pegar sempre o determinante dos coeficientes, certo? Então, eu vou pegar os coeficientes aqui. Então, olha, 1 menos 3, 5, 3 menos 1, 3, menos 2, 2 e menos 4. Eu não pego os termos independentes, tá? Então, nesse primeiro aqui, eu só vou pegar os coeficientes. E aí, vou repetir, né? Porque daí a gente vai utilizar a regra de Sarros para encontrar o determinante. Repito as duas primeiras colunas. E aí, a gente vai ter nossa diagonal principal. Então, ó, menos e menos vai dar mais. Então, 4 vezes 1, 4. Ó, menos e menos também vai dar mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Aqui é tudo positivo, então vai dar mais mesmo, né? 5 vezes 3 vai dar 15. 15 vezes 2 vai dar 30. Junto todo mundo, então na minha diagonal principal eu tenho o número 52. O mesmo procedimento na diagonal secundária. Então, ó, lembrando aqui, tenho dois sinaizinhos de menos, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai dar 2 vezes 5, 10. Aqui todo mundo é positivo. Então, 2 vezes 3 vezes 1 é 6. Aqui eu tenho dois sinaizinhos de menos, que vira mais. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Também todo mundo positivo, juntei todo mundo. 52. Lembrando que no determinante é sempre diagonal principal menos a secundária. Então, nesse caso, 52 menos 52. E aí, o meu determinante deu 0. Quando o determinante já dá 0, eu já sei que esse sistema ou ele vai ser impossível ou ele vai ser possível e indeterminado, né? E aí, gente, não sei se foi uma boa escolha deixar a regra de Cramer nesse último, né? Porque se for um sistema possível e indeterminado, e como o exercício pediu para eu achar a solução, e num sistema possível e indeterminado, eu sempre vou deixar em função de uma letra, tá? Já percebo que não foi uma boa escolha deixar ela para o fim. Foi meio que proposital, para vocês verem que nem sempre todas as escolhas dá certo, tá? Mas eu vou seguir com a resolução do exercício, porque foi essa opção que eu escolhi para esse exercício em específico.
Então, aqui, o determinante, agora a gente vai encontrar o determinante de AX. O que quer dizer esse AX? Quer dizer que eu vou no lugar do X, na coluna do X, substituir pelos termos independentes. Ele até usa assim, na regra de Cramer, ele usa o determinante principal, que é sem os termos independentes, e aqui ele usa como se fosse um determinante secundário, é isso que ele utiliza, tá? Então, aqui, quando é o AX, é que na coluninha do X, eu vou pegar os termos independentes, vou substituir aqui, e vou continuar com y, olha, menos 3, menos 1 e 2, 5, 3, menos 4, repete, lembra a regra de Sarros, repete as duas primeiras colunas. Repetir, e aí eu vou ter 3 diagonais principais, vou multiplicar essas diagonais, lembrando, ó, 2 sinaizinhos iguais, né, menos e menos, vai dar mais, então, mais 8, né, porque 4 vezes 2 é 8, aqui também tem 2 sinaizinhos de menos, então, menos e menos também dá mais, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, aqui todo mundo é positivo, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 2, 40. Juntei todo mundo, deu 75. Esse é o valor da minha diagonal principal. E aí, o mesmo procedimento para o outro lado, que é a diagonal secundária. Menos e menos dá mais, né? Então, aqui vai dar 15. Aqui, todo mundo positivo, deu 12. Ó, menos e menos também vai dar mais, a gente multiplica, vai dar 48. Juntei todo mundo, 75. Lembrando que a formulazinha é principal menos secundária. Então, diagonal principal é 75, menos a secundária, o determinante aí deu 0, certo? Então, provavelmente, esse aqui é um sistema possível e indeterminado, onde a gente vai ter infinitos pontos. Isso quer dizer, então, que essas retas, elas são paralelas. Todas essas retas são paralelas, não vai ter nenhum ponto em comum. Já diferente dos outros exercícios, da letra A, B e C, que estão representando retas concorrentes, onde nós temos apenas uma solução para cada letrinha, certo? Então, aquele sistema, se a gente fosse classificar, era sistema possível e determinado, todas as letras A, B e C, e estão representando retas concorrentes, certo? Então, vamos seguindo aqui. Aí, o nosso determinante de A de x dividido pelo determinante de A, então 0 dividido por 0, que é 0. E aí, seguindo, né, agora a gente vai achar o y, então substituir aqui no lugar do y, tá? Pessoal, eu vou seguir com esse processo, que a gente não vai conseguir chegar na resposta final, tá? Depois a gente vai voltar, porque assim, eu quero que vocês entendam o processo, tá? O processo e como acabou sendo essa minha última escolha, tá? E para mostrar para vocês que nem sempre a nossa escolha dá certo. Então, aqui, eu peguei aqui substituí no y, certo? Porque agora é o determinante de AY, peguei os termos, olha, independente, substituí no y, tô repetindo as duas primeiras colunas, vou ter de novo 3 diagonais principais, onde nós vamos multiplicar esses valores, então aqui vai dar menos 16, aqui vai dar menos 12, e essa multiplicação, menos 45. Juntando todo mundo, menos 73. A mesma coisa para o outro lado, eu vou ter aqui menos 24, menos 9 e menos 40. Juntando todo mundo, menos 73. E aí, eu vou ter o quê? Diagonal principal menos a secundária. Então, na minha diagonal principal, que é menos 73, menos 73, que é a diagonal secundária. Lembrando, ó, que menos e menos dá mais. Então, aqui é como se eu tivesse menos 73 mais 73. Então, isso vai zerar, certo? E aí, novamente, a gente vai ter que o y zerou.
tá? Então, o y zerou, então é um sistema possível indeterminado. Mas vamos lá, continuar aqui, a gente substitui o procedimento, né? É substituir no z, 2, 4 menos 3, substituir no z, repetir as duas primeiras colunas e aí a gente vai resolver. Então, aqui, olha, vai dar 3 positivo, aqui vai dar 24 e aqui vai dar 12. Juntamos todo mundo, deu 39. A mesma coisa aconteceu para o outro lado. Então, mais 27, mais 8 e mais 4. E aí, nós vamos ter diagonal principal menos secundária. 39 menos 39, que zerou, certo? Então, a gente achou que todo mundo é zero. X, Y, Z. Então, isso quer dizer que são retas coincidentes. Se o exercício fosse só para classificar, a gente já conseguiria classificar lá na frente como sendo o sistema possível e indeterminado. Só que como ele pediu para resolver, quando é impossível, não tem resposta, não tem solução, né? Porque é impossível. Agora, quando é possível e indeterminado, é porque tem infinitas soluções. Então, a gente precisa deixar em forma de equação. A gente precisa, dar essa resposta, como ele pediu para resolver, em forma de equação, tá? Então, aqui, o melhor método que a gente poderia ter escolhido era qualquer um dos 3 passados, menos a regra de Cramer, tá? Então, nossa melhor opção era ter feito ou pela substituição, ou adição, ou escalonamento, tá? Qualquer um dos 3 métodos que eu utilizasse nessa aqui como sistema é possível e indeterminado, e o exercício pediu para eu resolver, a minha melhor escolha seria um desses métodos. Aqui eu acho que eu fiz substituição, tá bom? Então, vamos lá. Encontrar o y, né? Então, aqui, para eu encontrar o y, eu vou substituir, né? Vou isolar ele. Então, aqui, nesse caso, eu vou deixar o y isolado. Eu peguei aqui, no caso, a última linha, tá? Mas a escolha pode ser qualquer uma delas. Qualquer uma das linhas me ajudaria, tá? Poderia ser pelo escalonamento, poderia ser pela adição, tá? Porque o escalonamento ia zerar aqui todo mundo, ó, e aí já ia me deixar a equação preparadinha, bonitinha. Mas tudo bem, não foi essa a escolha, então a gente vai ter que retomar o exercício. Então, aqui eu fiz, isolei o y, peguei essa última linha e isolei o y. Então, ficou 2y igual a menos 3 mais 2x, porque lembrando, ó, menos 2 mudou de lado, mais 2x. O menos 4z mudou de lado, mais 4z. E aí, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que deixar o y sozinho. Eu não vou conseguir juntar mais nada aqui, mas o y ainda não está sozinho. Então, eu preciso deixar ele sozinho para eu substituir ele numa outra linha. Porque lembrando, como o sistema é possível e indeterminado, eu não vou conseguir achar uma solução real, tá bom? Uma única solução para eles. Então, aqui, o que eu vou fazer? Vou passar o 2 que está multiplicando, dividindo. Então, ele vai sair dividindo aqui. Então, ficou menos 3 dividido por 2. 2x dividido por 2 e 4z dividido por 2. E aqui dá pra gente simplificar ainda algumas coisas. Então, nesse caso, esse aqui não deu pra eu simplificar, né? Menos 3 dividido por 2. Agora, o 2 dividido por 2 deu 1x. O 4z dividido por 2 deu 2z. E aqui não tem mais para onde eu seguir, não tem mais o que eu fazer. Então, eu vou ter que escolher de novo uma das outras linhas e substituir esse y para a gente conseguir chegar em algum lugar. Então, aqui nesse caso, a gente vai encontrar o x, beleza? Nesse caso, eu escolhi a primeira linha. Então, aqui, eu peguei a minha primeira linha, no lugar do y, eu vou substituir o quanto ele vale, tá vendo? Eu vou ficar com 2 letras. Então, x menos 3 vezes o meu z, ó.
Meu z nada, meu y, tá bom? O meu y é menos 3 sobre 2, mais x, mais 2z. Então, isso aqui está representando a letrinha y, certo? Eu tenho o resto da minha equação que eu não posso esquecer. Mais 5z igual a 2. Gente, aqui eu vou precisar fazer a distributiva, tá? Em tudo isso. Eu sei que não é legal. Vocês tendem a desistir, mas eu vou pedir, por favor, que vocês não desistam, tá bom? Eu sei que não é legal, mas a gente precisa aprender. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o x, aqui eu vou ter, olha, menos com menos vai dar mais. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Lembrando que aqui embaixo, olha, é como se tivesse o número 1 escondidinho. Então, esse 1 vezes 2 continua sendo 2, tá? Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes mais 2z, menos 6z. Mais 5z igual a 2. Pro, mas que caramba, e não vai para lugar nenhum ainda, né? É, gente, é um sistema possível e indeterminado, é isso mesmo. E aí, aqui, o que que a gente vai fazer? Como a gente tem uma fração aqui no meio, tá vendo? Olha, tem um 9 sobre 2. Eu vou precisar tirar um mínimo múltiplo comum entre 2 e embaixo de cada um desses numerozinhos que não tem nada aqui, é o 1 que está escondidinho. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 é sempre 2, né? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e o 1 que a gente não dividiu por ninguém, né? Que vai baixar só aqui. E aí, então, o mínimo múltiplo comum é 2. Nesse caso, o que que eu tenho? Lembrando que o mínimo múltiplo comum, a gente sempre tem que deixar isso aqui com 1 e 1, certo? Então, o 2 é o meu mínimo múltiplo comum, certo? E aí, o que que eu vou ter? Eu vou colocar esse 2, que é o mínimo múltiplo comum, dividido por 1, que tá aqui, que vai dar 2, vezes o 1, que tá aqui, então 2x. 2 dividido por 2, que vai dar 1. 1 vezes 9, que vai dar 9. 2 dividido por 1, que tá aqui embaixo, vai dar 2. 2 vezes 3, menos 6. 2 dividido por 1, que é 2. 2 vezes 6, que é 12. A mesma coisa vai acontecer aqui, então, 2 vezes 5, que é 10. 2 vezes 4, 2 vezes 2, que é 4, certo? E aí, quando a gente tira o mínimo múltiplo comum, a gente tira os valores que estão aqui embaixo, certo? Porque nós já igualamos os denominadores. Então, o 2 que a gente tinha aqui como denominador vai embora. E aí, a gente vai arrumar, né? O que é x e o que é z dá pra juntar ainda aí. Então, aqui, olha. O que que vai acontecer, ó? Eu consigo pegar esse menos 6x com esse mais 2x. Então, vai dar menos 4. Eu consigo fazer esse menos 12z com mais 10z. Então, vai dar menos 2z. E aí, esse mais 9 que tá aqui, quando vem por cá, ele não vai tirar o 4? Então, 4 menos 9, eu vou ter menos 5. E aí, a gente vai deixar tudo isoladinho para a gente conseguir encontrar o x, certo? Então, qual é o valor de x que eu vou colocar aqui na minha solução? Então, vamos lá. Então, se eu vou isolar o x, nesse caso, o que que eu vou ter aqui? Menos 4x, que é igual a menos 5, ó. O menos 2z, quando troca de lado, ele vai como mais 2z. Só que o x ainda não tá sozinho. Eu preciso trazer esse menos 4 que está multiplicando o x para cá, que vai dividir cada um desses termos. Então, eu vou ter aqui que o meu x, ele é igual a menos 5 dividido por menos 4, que esse valor veio para cá dividindo, mais 2z dividido por menos 4, certo? E
Aí, a gente vai só mexer nos sinaizinhos aqui, olha, aqui dá pra gente mexer nos sinais, tá bom? Olha, menos e menos que vai ficar positivo, menos com mais que vai ficar negativo. Então, eu vou ter esse aqui, agora é o valor do meu x, também não tem mais pra onde eu mexer. Como o sistema é possível e indeterminado, fica assim, olha, essa coisa bonita aí que vocês estão vendo. Agora, o que eu vou fazer? Eu já encontrei o x em função do meu z, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou voltar nessa aqui, olha, que ficou lá esperando, porque agora eu sei que conheço o x, entre aspas, né? Conheço o x. Aí, eu vou vir aqui, vou substituir esse x aqui, ó. Então, vamos lá. Menos 3 sobre 2 mais o x. Quem é o x? 5 sobre 4 menos 2z sobre 4. Mais 2z. Eu não posso tirar nada do que tá aqui. A única coisa é que eu vou tirar a letrinha x e vou substituir por todo mundo que o x representa, certo? Tá aqui, ó. Esse é o x. Pessoal, de novo, nós vamos ter fração. Então, onde o denominador é 2, é 4, e aqui no caso é 1. Vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. E aí, a gente vai tirar esse mínimo múltiplo comum entre 4 e 2, certo? Nesse caso, é 4 dividido por 2 que vai dar 2, 2 por 2 que vai dar 1, 2 por 2 que vai dar 1 e 1 que eu só vou baixar, certo? Então, o mínimo múltiplo comum eu multiplico os fatores que apareceram. Então, aqui no caso, 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, o meu mínimo múltiplo comum aqui é 4, certo? Então, é o denominador, é o número que vai aparecer aqui embaixo. Então, vamos lá. Aí, aqui, a gente vai ter, né? 4 dividido por 2, que é 2. 2 vezes 3, que vai dar 6. Aí, 4 dividido por 4, que vai dar 1. 1 vezes 5, que é 5. A mesma coisa vai acontecer aqui. 4 dividido por 4, que é 1. 1 vezes 2z é 2z. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 2, 8z sobre 4. E aí, o que vai acontecer? Os nossos denominadores aqui vai embora, né? E a gente vai mexer aqui só com os valores que ficaram aí em cima. Então, aqui a gente vai ter... Ah, pessoal, aqui não, porque eu não mexi aqui a gente não fez igual a gente fez aqui na linha de baixo, onde a gente fez o mínimo múltiplo comum com todo mundo, tá? Aqui a gente só fez com o que tá na frente da igualdade, eu não mexi no y. Então, aqui eu não vou cortar o 4 que tá no denominador. Então, aqui eu vou ter, olha, como os denominadores são iguais, agora eu posso fazer a continha. Então, aqui, olha, menos 6 com mais 5 vai dar menos 1. Menos 1 sobre 4. Aqui também, z e z, tá vendo? Menos 2z mais 8z mais 6z. Então, o meu y é isso aqui. Você tá vendo que todos os dois estão em função do z? Então, na hora da gente colocar a resposta final, o nosso x vai ser representado por 5 menos 2z sobre 4. Os denominadores aqui são iguais, tá? Por isso que eu representei assim. E aqui também, né? Os denominadores também são iguais. E aí, menos 1 mais 6z. E o termo que é o z. Então, tá todo mundo em função do z. Então, quando o sistema é possível e indeterminado, ele acaba sendo dessa maneira, tá? Ele é mais chatinho de se fazer mesmo, tá? E é isso, gente. Obrigada por vocês estarem me acompanhando, tá? E espero que vocês tenham entendido. Tenho certeza que às vezes um ou outro ainda vai ficar com alguma dificuldade, principalmente nesse último, que tem muito fração, né? Mas a gente vai tentar praticar mais. E assim, eu peço
que vocês, por favor, assistam. Se vocês fizeram com um método diferente, de repente a resposta final não deu a mesma, converse comigo, tá? Peça auxílio, que eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Beijos e até a nossa próxima videoaula.